Senhor é bom, amém? Nós estamos com expectativa na palavra, hein? Digo amém. Pessoal da música, a gente tinha combinado algo, mas vamos deixar para o final. Deus abençoe vocês. Dá um aplauso, Senhor, para esses ministros abençoados aí. Meu Deus, que bênção. Como é bom receber da vida de vocês. Muito bom, glória a Deus. Queridos, só mais um aviso rapidinho aqui. Essa semana também é a semana do nosso GC. Então, quantos aqui fazem parte de um GC? Já levanta a mão aí, dá um glória. Eita glória, muito bom. Então, se você ainda não faz parte do nosso GC, essa semana temos GC. Está aí o QR Code para você colocar a câmera do seu celular aí. E você vai ser direcionado para uma comunidade onde tem todos os GCs com o nome dos líderes, telefone. Aí você escolhe um grupo ali para você acessar e você vai ter mais informações aí desse GC lá, tá ok? E no domingo que vem, no culto da manhã, nós estaremos numa festa aqui pela manhã. Será o culto de multiplicação dos nossos GCs. Você está feliz com isso, amém? Nós temos hoje 16 GCs espalhados aí pela cidade. E nós estamos indo para 31 GC, irmão. Pode dar um aplauso aí para Jesus aí, glória a Deus. Se você ainda não está conectado em um GC, você está perdendo tempo. Não perca mais tempo, corra aí, procure um GC mais perto de você. Ou quem sabe um líder que você tenha mais afinidade. E venha fazer parte desse tempo que nós estamos vivendo aqui, de comunhão, de crescimento, de avanço, né, no reino de Deus, de cuidado também para a tua vida, tá ok? Então fique ligado aí, essa semana tem GC, corre aí, pegue um perto de você, não fique de fora, amém, queridos? Glória a Deus. Feche os seus olhos mais uma vez. Nós já fomos tremendamente ministrados nessa noite, nesse momento de adoração, onde você rasgou o teu coração aí para adorar Jesus. E que em nome de Jesus você nesse momento fale com o Senhor e peça para que o Espírito Santo fale com você. Eu sei que o Senhor tem algo para ministrar no teu coração nessa noite, e Ele já preparou esse ambiente, o Espírito Santo já preparou esse ambiente. Eu oro para que você tenha a sensibilidade para entender isso nessa noite. Esse ambiente está mais do que preparado para aquilo que você vai receber. Só você, Espírito Santo, pode fazer isso. Só você pode promover um ambiente como esse. Só você, por meio da tua manifestação, por meio do teu fluir de maneira coletiva, pode promover um ambiente como esse. Nós percebemos a tua unção fluindo nesse lugar. A minha oração, Espírito Santo, é que você continue ministrando ao nosso coração a tua vontade nessa noite. Continue falando com cada um aqui nesse lugar. E essa palavra que o Senhor colocou no meu coração, Pai, eu sei em algum momento ela pode nos confrontar, mas toda essa palavra trará cura para as nossas vidas. Essa palavra trará libertação para nós. Em nome de Jesus eu declaro vidas transformadas nessa noite, vidas libertas, mentes restauradas. Em nome de Jesus eu declaro pessoas impactadas pela tua unção e pela tua palavra nessa noite. Será que tem alguém para receber isso? Diga amém aí, em nome de Jesus. Eu declaro vidas transformadas por meio da revelação da tua palavra nesse ambiente. Ninguém sairá daqui da mesma maneira que entrou, mas a tua unção e a tua palavra promoverá um ambiente sobrenatural para nós. A exemplo daquilo que nós temos vivido em cada culto, em cada momento que nós nos reunimos, ao derramar da tua unção. Eu declaro que essa noite não será diferente. Essa noite não será diferente, em nome de Jesus. Será que tem alguém para crer e receber? E diga amém. E dê um aplauso bem forte para Jesus aí, querido. O Senhor é bom, amém? Está sobrando em algum lugar aí, Vaguinho? Está sobrando aí. Deixa eu ver se tem microfone ligado aqui atrás. Não. Glória a Deus. Onde que é aí? Está na bênção? Você que está aqui no online, seja muito bem-vindo. É uma alegria ter você com a gente aqui no nosso culto online. Deus abençoe muito a tua vida e você seja edificado pela palavra também aí, seja tocado pela palavra. Tem alguém que está aqui hoje pela primeira vez? Levante sua mão aí, dá um sinalzinho. Primeira vez que você está na Relevante, seja bem-vinda, querido, que bênção. Tem mais alguém? Aqui também, seja bem-vinda. Quem mais? Primeira vez aqui na Relevante? Tem mais gente? Sejam bem-vindos aí em nome de Jesus. Dá um aplauso para essas pessoas que estão aqui pela primeira vez. Nós estamos em uma série de mensagens falando sobre santidade ao Senhor. Então eu sugiro que você entre aí na internet, no YouTube, nos últimos 2 domingos e assista essas mensagens, que essa mensagem vai fazer mais, a de hoje vai fazer mais sentido para você se você estiver acompanhando a série, ok? Então entre aí, assista essas mensagens. Eu tenho certeza que ela vai
fazer muito mais sentido para você essa mensagem que você ouviu hoje. E a minha oração, mais uma vez, é que o Espírito Santo nessa noite toque por meio dessa palavra e que você seja impactado por ela em nome de Jesus. Hoje de manhã tivemos um culto aqui poderoso, irmão. Não sei nem que hora que acabou o culto, fui embora, não vi nem horário. Foi um derramar de Deus aqui poderoso. A gente não queria sair daqui, irmão. Acabamos o culto aqui, encerramos o culto, mas a galera continua aqui adorando. E eu não tenho dúvida que tudo isso é o Espírito Santo preparando o nosso coração para aquilo que Ele quer ajustar em nós, para aquilo que Ele quer tratar conosco, para aquilo que Ele quer lapidar na nossa vida, mediante a tudo aquilo que nós temos como promessa, mediante aquilo que nós recebemos por essa manhã. Eu sei que o Senhor está trabalhando de maneira muito completa. E aí você canta essa canção, né? Que nós tanto cantamos de manhã e cantamos ela agora de novo. Essa é a minha promessa: gastarei a minha vida para te coroar. Meu Deus do céu, isso não pode ser só uma canção na tua vida, querido. Tem que ser uma verdade absoluta. Francis Chan diz que é a hora que o crente mais mente na vida dele é a hora que ele está cantando, na hora da adoração. Porque canta coisas que não vive, né? Mas isso não pode ser uma realidade na tua vida, amém? Glória a Deus. Quando você está cantando, você tem que entender que aquilo que você está cantando é uma verdade. E você está dizendo: essa é a minha promessa, eu me comprometo com o Senhor, que eu vou gastar a minha vida para te coroar. E este é o meu anseio, o meu amor por ti não será segredo. E o que eu quero falar com você nessa noite, com base nessa série de mensagens, eu quero que você abra teu coração para entender que uma das coisas que faz com que nós verdadeiramente podemos gastar a nossa vida para coroar o Senhor é quando nós temos a consciência que nós fomos chamados por Deus, alcançados por Cristo, para vivermos em santidade. Quem está comigo, diga amém. Uma vida de santidade honra ao Senhor, uma vida de santidade coroa ao Senhor, uma vida de santidade realmente faz com que o seu amor não seja segredo. Quem vê você andando em santidade, a sua santidade revela o seu amor por Ele, a sua santidade revela a sua integridade por Ele. Quem está comigo, diga amém. A sua decisão de não se contaminar com o pecado revela o seu desejo de agradar a Deus, o seu desejo de andar no amor de Deus. Foi Jesus quem diz: aquele que me ama obedece às minhas palavras. Você está aqui? E viver em santidade nada mais é do que obedecer o que Deus nos ensina, obedecer o que Cristo traz para nós como ensinamento, como revelação. Viver em santidade fala de um plano maior ainda, daquilo que Deus quer fazer por nós. Eu tenho falado todas as mensagens isso, a respeito daquilo que nós entendemos, essa série de mensagens, um divisor de águas para aquilo que Deus quer fazer na nossa vida e através da nossa vida para essa geração, em especial para essa cidade. Quem está comigo, diga amém. Pastor Rodrigo hoje de manhã falou de alguns avivamentos que varreram alguns ambientes, algumas cidades e alguns países, né? Ele contou algumas situações aqui, alguns movimentos de avivamento. E uma delas foi um país chamado País de Gales, né? Que foi todo um país inteiro impactado. Depois, eu não lembro as datas, o Rodrigo é melhor de data aí. Pensacola foi quando? 1995, Pensacola, no estado, no Brasil. Qual estado? Flórida, né? Uma cidade com 150 mil pessoas impactadas por um avivamento. O que é 80 mil pessoas para serem impactadas pelo nosso Deus? Você crê nisso? Eu não tenho dúvida disso, que o Senhor está nos preparando, querido, como uma voz profética para essa cidade, para vermos o poder da palavra e da unção transformando a história de uma cidade. Você crê nisso, irmão? Eu creio nisso. Se você não crê comigo, você vai perder tempo, irmão. Você vai deixar de ver sobrenatural. Mas será que tem alguém que crê em uma cidade impactada pela palavra e pela unção? Você crê nisso? E o que Deus está fazendo conosco nesses dias, promovendo ambientes como esse. Tivemos uma vigília poderosa aqui na sexta-feira, foi um derramar de Deus. Os cultos de jovens têm sido algo poderoso. As quintas-feiras têm sido um derramar de Deus. Inclusive nisso, o pastor Rodrigo já deu um spoilerzinho aqui de manhã. No culto de quinta-feira agora, né, nós estamos sendo bem intencionais com relação ao ambiente, para que o Espírito Santo tenha muita liberdade. E o pastor Rodrigo tem uma nota no Espírito para quinta-feira agora, uma palavra muito pontual sobre cura. Então, se você está vivendo um tempo de enfermidade, se você conhece alguém que precisa de uma cura, eu creio que o Espírito Santo vai fazer algo extraordinário na quinta-feira aqui, em nome de Jesus. Não que ele não possa fazer hoje, né, mas estou aqui pegando só o que o pastor Rodrigo pediu colocou no coração dele para ministrar.
E tudo isso porque nós cremos que um posicionamento de santidade, um posicionamento de uma vida com Deus, vai causar um impacto nos ambientes onde nós estamos. Quem está comigo, diga amém. Um grande avivalista no século XVIII, John Wesley. Quem já ouviu falar desse cara? John Wesley. Ele diz assim, em uma das orações dele, orava e dizia: Deus, me dê 100 homens que não tema nada senão o pecado, e que não deseje nada mais do que a Deus, e eu abalarei o mundo. Uma oração de um homem. 100 homens que não temam o pecado e que amem a Deus sobre todas as coisas, e nós vamos abalar o mundo, em nome de Jesus. Eu creio que tem mais de 100 pessoas aqui que querem viver uma vida de santidade e integridade, em nome de Jesus, e entrega a Deus. E vamos ver um derramar de Deus sobre essa cidade e sobre outras cidades. Quantos creem nisso, digam amém. Eu estou lendo um livro, Kryptonita. Quem já leu esse livro, diga amém. Ninguém leu? Então você tem que ler, irmão. John Bevere. Não tem ali na livraria, mas eu vou pedir para encomendar já. E esse livro, ele faz uma analogia muito legal. Quem já assistiu Super-Homem? Aleluia, Super-Homem sabe disso, né? É um cara dentro de uma ficção, que ele é um cara muito forte. Ele veio de um outro planeta, não é isso? E aí ele é um homem super-homem, né? Ele é muito forte, tem habilidades fora do comum, tem uma capacidade de perceber as coisas muito rápido. Só que ele tem um ponto fraco. Qual é o ponto fraco dele? A Kryptonita, né? E a Kryptonita vai deixando ele mais fraco do que um homem comum. E é interessante que muitas vezes a Kryptonita nem está de uma forma visível. Ela está muitas vezes escondida ali. Mas quando o super-homem percebe que há um ambiente onde a Kryptonita está, ele percebe porque aquilo lá afeta diretamente ele. Ele vai perdendo totalmente a sua força, e ele fica mais fraco do que um homem comum que não tem os superpoderes que ele tem. Essa é a ficção que Hollywood encantou a vida de muitos de nós aí. Eu sei que você já pensou um dia ser o super-homem? Quem já pensou em ser o super-homem? Quem já tentou voar de um sofá para o outro aí? Aleluia, né? Só eu que pensei nisso, gente, né? Mas olha que interessante. Esse livro vai fazendo uma analogia exatamente dessa questão de nós que fomos recriados em Cristo, que temos uma vida em Deus poderosa, nascemos de novo para viver uma nova realidade, fomos chamados por Ele para viver em santidade, e muitas vezes sem perceber, vamos lidando na nossa vida com a criptonita do pecado. E o pecado vai minando a nossa força, o pecado vai nos esvaziando, o pecado vai nos enfraquecendo. E não é aquele pecado original que nós falamos, aquele pecado que já foi perdoado na cruz. E glória a Deus por isso, amém? Lembra da primeira série, da primeira mensagem da série, quando eu falei sobre o pecado inicial? O pecado que sobre a vida de santidade inicial que é alcançada por Cristo, depois da santidade que ela é construída, né? Que ela é num processo de crescimento, e depois da santificação final. Então não estou falando nem do meio nem do final, mas eu estou falando daquela santidade inicial. Aquela lá nós já fomos perdoados de todo o pecado, já não há mais condenação sobre nós, o nosso espírito recriado, agora não há mais poder do diabo no nosso espírito. Você crê assim, amém? Mas agora há um processo que nós vamos lidando no dia a dia, e é sobre esse processo que eu quero falar com você nessa noite. Esse processo onde nós vamos sendo santificados dia a dia, dia após dia, vamos sendo aperfeiçoados. E a palavra de Deus nos diz, no escritor aos Hebreus, né, eu não quero pegar ainda como um tema principal para nós aqui nessa manhã, nessa noite, mas nós vamos ver a palavra de Deus dizendo que esse pecado, ele vai nos cercando de todos os lados, ele vai nos envolvendo de todos os lados, e se nós não percebermos, se nós não nos atentarmos, esse pecado vai nos enfraquecendo, chamado obras da carne, chamado como pecados de obras mortas. Os Hebreus vai dizer no capítulo 6, nós vamos passar nele já, estou só aqui dando uma introdução. No entanto, nós muitas vezes vamos lidando com isso de maneira tão natural, e nós não percebemos que é por causa dessas obras mortas, por causa de atitudes que nós muitas vezes tínhamos no velho homem, agora já não fazem mais parte da nossa vida, ou pelo menos não deveriam fazer parte da nossa vida, é que nós muitas vezes somos enfraquecidos na fé, é que nós muitas vezes não vemos de fato o poder de Deus se aperfeiçoando em nós não vemos de fato o poder se manifestando através da nossa vida. Mas eu creio, querido, que esse é o tempo que o Senhor está nos colocando no prumo, com a palavra que é a espada, para sermos lapidados por ela, a fim de apresentarmos ao Senhor o nosso sacrifício, o nosso culto racional, o nosso culto de louvor a Ele, como sacrifício vivo, santificado pela palavra, vivendo para honrar a Ele em tudo que nós fizermos. Tem alguém para crer comigo aqui? Diga amém.
E antes de entrar ainda na palavra, eu quero só fazer uma analogia que exatamente o livro diz para a gente. Esse livro diz assim, né? Ele contando uma analogia, ele diz assim: se um médico diagnosticasse o melanoma no estágio prematuro e apresentasse como uma solução um pequeno procedimento cirúrgico ambulatorial, isso pode dar no primeiro momento um sentimento negativo e levando o paciente a ficar até meio deprimido por ter um câncer. Mas ele fará a cirurgia para salvar a sua vida. Então o médico pode chegar para uma pessoa e dizer assim: olha, você tem um melanoma aí, que é um câncer, mas um procedimento cirúrgico, rapidinho a gente tira isso daí. No primeiro momento o paciente pode ficar até meio depressivo ali: pô, tem um câncer, como é que eu vou fazer agora? Mas temendo pela sua vida, ele vai e faz a cirurgia. Agora não considere essa questão e olhe para um outro lado. Se o médico ignorar o problema e meramente aconselhar o paciente a viver um estilo de vida saudável, alimentando-se bem, exercitando regularmente, tendo a sua atitude positiva, sem estresse, esse melanoma continuará a crescer até que chegue um ponto de ser inoperável e leve, infelizmente, o paciente à morte. Então, se tem um problema, um médico não pode omitir aquele problema, ele tem que expor o problema para que aquele problema seja arrancado, a fim de que a vida do paciente não seja comprometida. Você está comigo, irmão? Amém? Deus nos ama demais para não diagnosticar aquilo que pode nos prender e nos matar. Ele sabe que aquilo que nos restringe não pode ser sarado através de um estilo de vida mais positivo. Quem está pegando a revelação, diga amém. Aquilo que pode matar você, aquilo que pode minar a tua fé, aquilo que pode parar você, não é corrigido somente com um estilo de vida mais saudável espiritualmente. Ah, pastor, estou fazendo a minha parte, estou aí na igreja. Ah, pastor, estou fazendo a minha parte. Eu tenho aqui uma áreazinha da minha vida que eu preciso corrigir, mas pelo menos eu não estou igual aquele que está lá no mundo. Isso é uma meia verdade. Mas se você não tomar cuidado, você pode ficar pior do que aquele que está no mundo, porque agora você conhece a palavra. O que está no mundo ainda não conhece. E a Bíblia diz que Deus não leva em conta o tempo da ignorância, mas uma vez que você conhece a palavra, você está aqui, irmão. Pastor, não tem como voltar para o louvor, não? Fica tranquilo que até o final vai ficar bom. Deus nos ama tanto ao ponto de expor aquilo que nós muitas vezes estamos tratando como naturalidade, a fim de sermos confrontados, a fim de que esse câncer do pecado seja arrancado das nossas vidas no que tange comportamento, porque o pecado original já foi tirado. Você está comigo? Agora nós estamos falando de obras mortas, nós somos de práticas de pecado. E aí olha que interessante que o Espírito Santo me deu aqui. Onde está o nosso foco? Onde está o foco do nosso amor? O foco do nosso amor está em nós mesmos ou nas pessoas? O foco do nosso amor está em nós ou em Cristo? O foco do nosso amor está em nós ou na igreja? Se estiver só em nós, estaremos sempre preocupados com a nossa reputação, preocupados em sermos aceitos, preocupados em não perder pessoas. Essa mensagem que eu vou pregar para você, aqui eu não comecei ainda, só estou dando uma introdução. Essa mensagem que eu vou pregar para você nessa noite fala justamente do amor de Deus pela tua vida e do meu amor como pastor desse rebanho pela sua vida, do meu amor por você que está aqui na internet, pela salvação da tua alma. Talvez em algum momento você vai ser confrontado em algumas coisas que a palavra de Deus vai dizer, não sou eu que digo, é a palavra que vai dizer, mas entenda, isso não é para te destruir, isso não é para te matar, não é para te expor, é para dizer que eu te amo, ao ponto de você não entender o que eu estou falando, mas eu prefiro correr o risco de estar num campo de uma vulnerabilidade, onde você pode até me acusar por alguma coisa que eu estou te dizendo, mas em nome de Jesus, querido, o meu amor está em Cristo, o meu amor está na igreja santa de Cristo, o meu amor está nas pessoas, e se o meu amor está nelas, estaremos sempre preocupados em não perder a verdade, em não perder a santidade, em não perder o temor. O que você vai ouvir aqui nessa noite, eu oro para que o Espírito Santo traga a revelação para o teu espírito. O que você vai ouvir nessa noite tem a ver com a sua verdade, tem a ver com o seu temor, tem a ver com a sua santidade, daquilo que você está de fato vivendo em Cristo, daquilo que você realmente está se propondo a viver, uma vida diferente do mundo, uma vida onde Cristo será revelado na sua vida, uma vida onde realmente Cristo vai se manifestar através de você. Será que tem alguém para crer nessa palavra? Diga amém. Agora sim, abra sua Bíblia comigo, Hebreus capítulo 5, aleluia. Hebreus capítulo 5.
Versículo 12. Quando estão preparados aí, digam amém. Diminuiu amém, mas tudo bem. Hebreus capítulo 5, versículo 12. Olha o que o texto diz: embora a esta altura já devessem ser mestres, precisam de alguém que lhes ensine novamente os princípios elementares da palavra de Deus. Estão precisando de leite e não de alimento sólido. Quem se alimenta de leite ainda é criança e não tem experiência no ensino da justiça. Mas o alimento sólido é para os adultos, os quais pelo exercício constante tornaram-se aptos para discernir tanto o bem quanto o mal. Primeira coisa, preste atenção. O escritor aos Hebreus está dizendo que muitos já deveriam estar num outro nível. Atenção, muitos de vocês deveriam estar no nível já de mestre, ensinando, ministrando, derramando a vida de pessoas. Já deviam estar, pelo tempo de crente que vocês têm, já deviam estar. Mas vocês ainda precisam que alguém venha aqui lhe ensinar os princípios elementares da palavra de Deus. Muitos deveriam estar tomando comendo uma comidinha mais pesada, mas ainda estão precisando de leitinho. E talvez hoje a comida fique pesada para você, mas em nome de Jesus, você vai crescer com essa palavra em nome de Jesus. Você vai amadurecer com essa palavra em nome de Jesus. Quem recebe, diga amém. Capítulo 6, versículo 1. Portanto, deixemos os ensinos elementares a respeito de Cristo e avancemos para maturidade. Diga maturidade. Diga bem forte, maturidade. Mais forte, maturidade. Eu declaro uma igreja madura na fé, em nome de Jesus. Aleluia. Ele fala assim: deixemos de lado os ensinos elementares, os ensinos fundamentais, e avancemos para a maturidade. Vamos para um outro nível, é isso que ele está dizendo. Sem lançar novamente os fundamentos do arrependimento de atos que conduzem à morte. Uma versão diz arrependimento de obras mortas. Sem lançar fundamento novamente a respeito da fé em Deus, sobre a instrução de batismo, sobre a imposição de mão, ressurreição de mortos e juízo eterno. Segundo o escritor aos Hebreus, esses pontos são pontos fundamentais, básicos, elementares da nossa fé cristã. O que ele está dizendo? Vamos para um outro nível. Nós já passamos dessa fase. Eu quero que vocês aprendam coisas maiores. Quem está comigo, diga amém. O escritor aos Hebreus está tratando de uma condição que as pessoas já deveriam ter aprendido essas palavras, deveriam estar fundamentados sobre isso, para coisas maiores que o Senhor queria fazer sobre essa igreja. Eu declaro sobre a tua vida nessa noite, em nome de Jesus, o Senhor está te levando para um outro nível. Ele quer fechar a conta nessa noite a respeito de prática de obras mortas, ou arrependimento de obras mortas, que é o pecado que nós vamos tratar aqui hoje, sobre imposição de mãos, que nós tanto falamos, a respeito de juízo eterno, a respeito de a ressurreição dos mortos. São temas que precisam ser fundamentais para a nossa fé cristã, para que vivamos outros níveis do que Deus tem para nós. Eu declaro em nome de Jesus, querido, o Senhor está nos levando para um nível de maturidade e revelação da palavra, para que possamos manifestar o propósito dele nessa geração. Nós não podemos mais ficar apegados em coisas que eram elementares para os nossos primórdios quando cristãos, quando nascemos de novo. Quem nasceu de novo, acabou de chegar na igreja, ainda está agarrado em algumas coisinhas, glória a Deus, está no processo, ele vai amadurecer. Mas não pode um crente com 1 ano, 2 anos, 3 anos, 5 anos, 10 anos, 15 anos, 20 anos, agarrado nas mesmas coisas, justificando uma vida qualquer, uma vida comum, uma vida mediana, com uma justificativa vazia, barata, de que, pastor, sabe como é que é? A carne é fraca. Fraca é a sua desculpa, querido. Que você não sabe nem usar o texto para dar desculpa para o teu pecado, até porque não tem. Quando esse texto diz sobre a carne é fraca, eu digo que o espírito está pronto. A carne é fraca, mas o espírito está pronto. O que ele está dizendo? A sua carne não tem poder sobre a tua vida quando o seu espírito está pronto. É o que Paulo vai dizer em Gálatas capítulo 5:16. Andai em espírito, de modo nenhum, de modo nenhum, de modo nenhum você vai satisfazer os desejos da sua carne.
E esses pecados, essas atitudes, esses comportamentos, está falando de desejo da nossa carne, de obras da nossa carne. Efésios capítulo 4, versículo 1, Paulo diz assim: como prisioneiro do Senhor, rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação que vocês receberam. Assim eu lhes digo, e no Senhor eu insisto com vocês, não vivam mais como gentios, que vivem na futilidade dos seus pensamentos. Eles sim estão obscurecidos no entendimento, estão separados da vida de Deus por causa da ignorância em que estão, devido ao endurecimento dos seus corações. Tendo perdido toda a sensibilidade, eles se entregaram à depravação, cometendo com avidez toda espécie de impureza. Mas vocês não estão mais nessa condição. Vocês foram regenerados, alcançados por Cristo, para viver uma nova vida. Paulo está dizendo assim: eu insisto que vocês não vivam mais como gentios. Não vivam mais como gentio. Igreja Relevante de Cruzeiro, eu declaro sobre a tua vida, em nome de Jesus, não vivam mais como gentios, como alguém que não conhece a Deus, como alguém que não tem uma experiência com Deus. Você não pode achar que é normal você vir a um culto como esse, chegar aqui no momento de adoração, se render ao Senhor. Você vem num culto, numa vigília, a presença te envolve, você é renovado, você ora em línguas, a unção vem te toma, você cai na unção e você sai daqui com as mesmas atitudes. Querido, o que você está tendo, sinto muito se eu vou te frustrar, você está tendo apenas um momento emocionado. Não houve uma conversão genuína, porque quem se converte nunca mais quer voltar às práticas do pecado. Você não vai ter mais aliança com o pecado. O Senhor quer purificar você por completo e trazer uma consciência de arrependimento, e não de um sentimento de eu esqueci a palavra agora, me ajuda aí por favor, de remorso. Arrependimento é diferente de remorso. Remorso é um sentimento da alma, arrependimento é um sentimento do espírito. Remorso é na sua mente, você fica arrependido do que você fez. Fica triste porque eu fiz. Não devia ter feito isso. Na primeira oportunidade você faz de novo. Arrependimento é uma metanoia, é uma mudança. Você está indo para um lugar, você se arrepende daquele caminho de maldição que você estava indo, de morte, de destruição. Você entendeu que aquilo lá não é mais para você, e você muda a sua trajetória. A minha vida agora é com Cristo, para a glória dele, para gastar a minha vida a fim de que ele seja coroado. Quem está comigo, diga amém. Abra a sua Bíblia comigo, Gálatas capítulo 5, 19. Aleluia, diga glória a Deus, irmão. Aleluia, fala obrigado, Pai, porque essa noite eu vou sair daqui limpo por completo, em nome de Jesus. Quantos creem? Aleluia. Gálatas 5, 19. Paulo trazendo esse entendimento para a igreja aos Gálatas, ele vai trazer para eles exatamente essa clareza. Capítulo 5, versículo 16, vamos até ler 5,16. Gálatas 5,16. 15. Gálatas 5,15. Tenham cuidado com a maneira com que vocês vivem, que não sejam insensatos, mas como sábios, aproveitando o máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender a vontade do Senhor. Não se embriaguem com o vinho em que há libertinagem, mas enchei-vos do Espírito Santo, falando entre si com salmos, hinos, cantos espirituais, cantando e louvando a Deus, dando graças constantemente a Deus Pai de todas as coisas em seu nome, e sujeitando uns aos outros. Desculpa, estou lendo Efésios, não está vendo que não tem nada a ver. Vocês nem para me corrigir, né, povo? Vocês também? Gálatas 5,16. Por isso digo, vivam no Espírito, e de maneira nenhuma satisfarão o desejo da vossa carne, pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, o Espírito contrário contra o que é a carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Mas se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Ora, as obras da carne são manifestas. As obras da carne são manifestas. Ou seja, o que ele está dizendo? As obras da carne se manifestam, se revelam. De que forma? Imoralidade sexual. Essa palavra imoralidade sexual, se você for ver no original, é a palavra porneia. É a mesma palavra para fornicação. As obras da carne se manifestam na fornicação. O que é fornicação, pastor? Sexo fora do casamento. Você precisa entender que isso é pecado, irmão.
Nós estamos vivendo um tempo onde a impressão que dá que tudo está normal. Está normal. Não, pastor, não pode falar dessas coisas, porque senão as pessoas vão ficar assim, pastor. Ai, como é que é? Que discurso mais retrógrado. Então nós vamos ter que arrancar essa página da Bíblia, porque a Bíblia está dizendo aqui: as obras da carne se manifestam como? Impureza sexual, porneia. É dessa palavra que vem a palavra pornô. Tudo aquilo que está ligado à sexualidade fora do casamento, sexo fora do casamento, seja ele entre dois jovens, seja ele no adultério, seja ele em pessoas do mesmo sexo. Aqui na palavra, irmão, não sou eu que estou dizendo, é a palavra que está dizendo. Você quer viver uma vida na prática das obras da carne? Você quer viver lá, vivendo a mesma historinha de sempre? Você vem para Jesus, tem um encontro com Ele, passa pelas águas, se batiza, glória a Deus, é aquela festa, mas as atitudes não mudam. Não é isso que Deus tem para a tua vida. Ele te chamou para a santidade. Eu quero ler esse capítulo 19 para a gente ganhar tempo aqui, na versão A Mensagem. Eu acho que não tem aí, né? A Mensagem não tem, mas preste atenção na versão Gálatas 5,19, na versão A Mensagem. Todos conhecem o tipo de vida de uma pessoa que quer fazer o que bem entende, o que dá na cabeça. De que jeito que você conhece? Sexo barato e frequente, mas sem nenhum amor. Vida emocional e mental detonada. Busca frenética por felicidade sem satisfação. Deuses que não passam de peças decorativas. Religiões de espetáculos. Solidão paranoica. Competição selvagem. Consumismo insaciável. Temperamento descontrolado. Incapacidade de amar e ser amado. Lares e vidas divididos. Corações egoístas. Insatisfação constante. Costume de desprezar o próximo, vendo todos como rivais. Vícios incontroláveis. Triste paródia da vida em comunidade. Se eu fosse continuar a lista, seria enorme. Essa não é a primeira vez que eu venho advertir vocês. Se usarem a liberdade de vocês desse modo, não herdarão o reino de Deus. Que evangelho é esse que as pessoas vêm para Jesus e não muda? Para onde você está indo com esse evangelho, irmão? Para onde que você está indo com um evangelho que não muda? Para onde que você está indo? Se com esse comportamento você não herda o reino. É sério o que eu estou falando, querido. E eu sei que o Espírito Santo já preparou o teu coração com esse momento de louvor e adoração, para que o teu coração esteja aberto para receber essa palavra, porque essa palavra vai mudar o destino da tua eternidade, vai mudar o destino da tua vida. Essa palavra vai colocar você no centro da vontade de Deus, para que Ele cumpra na tua vida o propósito que Ele estabeleceu para a tua vida. Não negocie o que Deus não negocia. Não trate de qualquer maneira o que Deus trata com seriedade. Quem está comigo, diga amém. 1 Coríntios 6,9, olha como que Paulo fala sobre isso. Vocês não sabem que os perversos não herdarão o reino de Deus? Deixa você pensar um pouquinho. Vocês não sabem que os perversos, maldosos, essas pessoas não vão herdar o reino de Deus? Então, não se deixem enganar. Se você quiser se enganar, você vai se enganar, irmão. Mas eu não quero que por minha omissão você se engane. Ai, pastor, eu não sei o que é pecado. Não sei o que é pecado. Eu já dei uma lista para vocês aqui em Gálatas 5,19. E vão mais coisas aqui. São coisas que destroem você emocionalmente, destrói você fisicamente, destrói você moralmente. Pecado é isso. A palavra original, pecado, é errar o alvo. Enquanto você deveria estar se aproximando de Deus, você está se distanciando dele por causa do pecado. É o caminho inverso. E Deus não tem parte com isso. O pastor Rodrigo pregou uma palavra poderosa hoje pela manhã, quando ele falou a respeito daquela passagem, 2 Samuel, não lembro quando a arca foi deixada na casa de Abinadab por 20 anos.
Mas antes de estar na casa de Abinadab, ela estava na casa, ela estava no meio do povo. Qual é o nome do povo lá? Os inimigos estavam lá, a arca? Filisteus. E enquanto a arca estava no meio dos filisteus, a Bíblia diz que veio o juízo de Deus sobre eles. Doenças, tumores apareceram neles, ao ponto de dizer assim: cara, eu não quero isso daqui mais não. Porque você está num ambiente, querido, olha, presta atenção, isso daqui é muito sério. Você está num ambiente da manifestação da presença. Você está desejando a presença. Mas cuidado, se você estiver tratando a presença com indiferença. Nós lemos aqui semana passada em Atos capítulo 5, o juízo de Deus pode vir. Tem muitas coisas na tua vida que não estão acontecendo porque você está tratando até a presença com uma certa consideração, mas você também não trata com reverência a tua vida de santidade. Você vai levando de qualquer jeito. Então você está com um pé na igreja e um pé no mundo. Você quer as coisas de Deus, mas não abre mão das coisas do pecado. E aí você quer viver uma vida na duplicidade, irmão. Deus não tem parte com isso. Isso é legalidade para que haja juízo de Deus sobre a tua vida. Isso é sério. E não somente nessa vida, mas estou falando de uma eternidade. Quem está comigo, diga amém. E aí Paulo dizendo assim: cara, não se deixe enganar. Você está enganando a si mesmo. Eu estou fazendo um negócio aqui, ainda bem que o pastor não está vendo, não tem ninguém vendo. Ei, bonitão, você está enganando a você mesmo. Pastor não está vendo, pastor não está vendo, ninguém está vendo. Então não tem problema, que os olhos não veem, o coração não sente. Paulo está dizendo assim: vocês estão enganando a vocês mesmos. Não se deixe enganar, nem os imorais, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os homossexuais ativos ou passivos, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os alcoólatras, nem os caluniadores, nem os trapaceiros herdarão o reino de Deus. Assim foram alguns de vocês, mas vocês foram lavados, foram santificados, foram justificados em nome do Senhor Jesus Cristo, no Espírito Santo do nosso Deus. Esse era o teu comportamento lá atrás, agora não é mais. Diga comigo: não é mais. Diga bem forte: não é mais. Em nome de Jesus, querido, essa palavra precisa entrar dentro de você e trazer sobre você um sentimento, um entendimento de temor a Deus, porque essa não é mais a tua prática. E é interessante nesse texto, né, que ao mesmo tempo que ele fala de coisas pesadas, né, sobre imoralidade, adultério, homossexualidade, ladrões, avarentos, alcoólatras, ele diz também os caluniadores. Diga glória a Deus, irmão. Sabe o que é caluniador? Fofoqueiro, que faz calúnia do seu irmão, que difama o seu irmão, que tem prazer em falar mal. Está no mesmo pacotinho aqui, irmão. Diga glória a Deus para todo mundo ver que não é com você essa palavra, aleluia. Está no pacote aqui. Trapaceiro, quer sempre levar vantagem em tudo, não age com misericórdia nunca. Irmão, está no mesmo pacote. Como que nós vamos revelar Jesus se nós estamos com comportamentos que Ele reprova? Irmão, a cidade só será impactada se primeiramente nós formos impactados por essa palavra. E sabe qual é o sinal que nós somos impactados com ela? É que a santidade faz parte do nosso contexto. O pecado não tem mais domínio sobre nós, e nós aprendemos a andar em santidade. Não que somos perfeitos, mas estamos todos os dias matando a nossa carne para que Cristo seja revelado em nós. Ai pastor, mas isso daí era época da lei, agora nós estamos no tempo da graça. Ei, no tempo da graça também tem uma lei. Sabia disso? Paulo diz isso sobre a lei de Cristo. Eu me fiz de judeu para com os judeus, eu me fiz para com os sem lei, eu me fiz de sem lei, mesmo estando debaixo da lei de Cristo. Ou seja, você saiu debaixo da lei, Cristo te libertou da lei de Moisés, mas agora você se submete à lei de Cristo. E essa lei de Cristo nos leva a viver uma vida de santidade. Quem está comigo, diga amém. E qual é o objetivo? Paulo disse que era para ganhar essas pessoas que estão sem lei. Eu me submeto à lei de Cristo, eu ando em obediência à lei de Cristo, para que possa alcançar pessoas onde Cristo será revelado na minha vida. Amém? Romanos capítulo 1, 18. Eu estou aqui dando um monte de referência para você pegar essas referências aí e anotar no teu caderno aí. Romanos capítulo 1, 18. Preste bem atenção nessa leitura aqui. Aqui nós vamos gastar um pouquinho mais de tempo para a gente já caminhar para o final. Romanos 1, 18 diz assim: portanto, a ira de Deus é revelada dos céus contra toda a impiedade e justiça dos homens que suprimem
a verdade pela injustiça, abafam a verdade. Se você está procurando uma igreja que te traga um lugar de comodismo, um lugar confortável e agradável, irmão, sinto muito, você entrou no lugar errado. Nós pregamos a palavra da fé, nós ensinamos você a andar em fé, ensinamos você sobre o poder da confissão, ensinamos várias coisas para você. Isso é poderoso demais. O evangelho também é isso, mas o evangelho não é só isso. Nós ensinamos que você pode andar em abundância, que você pode prosperar, que você pode andar em cura divina. Nós ensinamos tudo isso. Ensinamos você chamar a existência de acordo com a palavra, não é de acordo com a sua vontade, com o seu umbigo, não. É de acordo com a palavra. Nós ensinamos isso, esse é bíblico, está aqui. Mas não é só isso. Nós temos uma verdade que fazemos questão de expô-la. Nós não vamos suprimir a verdade, nós não vamos esconder a verdade. Nós vamos deixá-la clara. Pois o que de Deus pode se conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhe manifestou. Pois desde a criação, o mundo e os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e a sua natureza divina, têm sido vista claramente e sendo compreendida por meio das coisas criadas, de forma que tais homens são indesculpáveis. O que Paulo está dizendo aqui aos Romanos? Tudo que você vê na criação revela um Deus poderoso, um Deus criador, um Deus que é grandioso. Tais homens se tornam indesculpáveis mediante a criação. E apesar disso, versículo 21, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram e nem lhe renderam graça. Desprezaram Deus. O pastor Rodrigo falou isso de manhã. Desprezaram a presença. Desprezaram a presença. Desprezaram a revelação. Os seus pensamentos tornaram-se fúteis, vazios, rasos. Os seus corações insensatos, loucos, obscureceram-se. Dizendo-se sábio, tornaram-se loucos. Trocaram a glória de Deus imortal por imagens feitas segundo a semelhança de homens mortais, bem como pássaros, quadrúpedes e répteis. Por isso, por desprezarem a presença, Deus então os entregou à impureza sexual. Mais uma vez aqui a palavra porneia, fornicação. Segundo os seus desejos pecaminosos, os seus corações, para a degradação do seu corpo entre si. Olha o que o pecado faz. Você conhece alguém que está no pecado, que parece que tem 30 anos, parece que está com 60 anos? O pecado destrói você espiritualmente, na sua alma e no seu corpo físico. Vê uma pessoa que está na droga, que está no vício, que está na prostituição, o vida dele é uma meleca. O semblante dele é um semblante caído, de quem vive deprimido, porque o pecado vai degradando o corpo. Trocaram a verdade de Deus pela mentira, adoraram e serviram coisas e seres criados em lugar do Criador. Veja se a comunidade, se a sociedade não está assim hoje, irmão, adorando coisas em vez de adorar a Deus, priorizando coisas do que pessoas. E por causa disso, Deus entregou as paixões vergonhosas. Até as mulheres trocaram as suas relações sexuais naturais por outras contrárias à sua natureza. Da mesma forma, os homens também abandonaram as relações naturais com mulheres e se inflamaram de paixões uns pelos outros. Começaram a cometer atos indecentes, homens com homens, e receberam em si mesmo o castigo merecido pela sua perversão. Além do mais, visto que desprezaram o conhecimento de Deus, Ele os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem o que não deviam. Tornaram-se cheios de toda sorte de injustiça, maldade, ganância, depravação. Olha aí, quantos cristãos, irmão, cheios de injustiça, que eram coisas de homens que viveram entregue às suas paixões e devassidões. Agora muitos crentes em Cristo Jesus andando em injustiça, praticando a maldade, ganância, depravados, estão cheios de inveja, homicídio. E aqui homicídio não é só aquele que mata o outro com um tiro, com uma facada, não. Homicídio nas palavras, usando a palavra para destruir o outro, para matar o outro. São pecados, obras da carne. Deus não nos chamou para isso. Rivalidade, um querendo ser melhor que o outro, engano, malícia.
Sabe aquelas pessoas que nasceram de novo, mas estão sempre com uma piadinha indecente, sempre com aquela palavrinha de segundas intenções, sempre aquela conversinha com quem não quer dizer nada, mas está querendo dizer tudo? Irmão, ou a gente alinha a nossa vida para viver a plenitude do que Deus tem para nós, ou a gente vai ficar como mais um nessa geração. Deus não nos chamou para isso. Ele está separando uma igreja sem mácula, sem ruga, e é essa igreja que um dia será arrebatada, essa igreja que vai manifestar um grande avivamento nessa última geração. Nós fazemos parte disso. Então essas misérias de pecado têm que ser expurgadas do nosso meio. Nós não vamos pactuar com isso. Isso não é para nós. Tem mais alguém que crê comigo aqui nessa noite, irmão? São bisbilhoteiros, fofoqueiros, caluniadores. A Bíblia fala que eles são inimigos de Deus. Como pode um filho de Deus ser inimigo de Deus? Ai, pastor, eu não sou inimigo de Deus não. Mas se você está praticando essas coisas, a Bíblia está dizendo que você é. Não engane a si mesmo. Eu não estou bravo com você, irmão. Isso daqui é uma expressão de amor genuíno, por ver você uma igreja sarada, purificada, lavada e remida pelo sangue do Cordeiro, para viver uma novidade de vida, onde Cristo é revelado em nós, onde a unção vai se manifestar e pessoas serão atraídas por esse lugar, onde a unção vai se manifestar e pessoas serão impactadas pela tua vida, onde você vai orar e o enfermo será curado, porque verdadeiramente a unção vai fluir de você. Oh, aleluia. Insolentes, arrogantes, acham melhor do que todo mundo, não pode ser contrariado, presunçosos, inventam maneira de praticar o mal, estão sempre maquinando uma maldade. Tem crente assim, irmão. Misericórdia. Desobediente aos pais. Cadê os jovens dessa casa? Cadê os jovens dessa casa? Levanta a mão agora, irmão. Levantaram a mão para ir para o acampamento, agora levanta a mão. Desobediência aos pais é pecado. Isso compromete a tua vida, compromete a tua vida nessa terra e na eternidade. Honra teu pai e tua mãe para que prolongue os seus dias sobre a terra e tudo te vais bem. Esse é o primeiro mandamento com promessa. Que conversa é essa? Que eu mando no meu nariz, meu pai não manda em mim, minha mãe não manda em mim. Lá no mundo, no inferno. Aqui na casa de Deus, irmão, se você quer ver a plenitude do que Deus tem para a tua vida, aprenda a obedecer aos seus pais. Está aqui na palavra, não sou eu que estou falando, é a palavra, irmão. Ai, eu tenho 17 anos, eu tenho 18 anos, eu sei o que eu faço da minha vida, sabe? Então sai de casa, procura uma casinha para você morar, lá você manda. Está comendo na minha mesa, vai fazer do jeito que eu quero. Pastor, mas se eu falar assim, eu vou traumatizar o meu filho, a minha filha. Olha o traumatizado aqui, ó. Olha o traumatizado aqui. Quem conhece minha mãe? Levanta a mão. Aqui, ó. Então vocês sabem que eu sou traumatizado. Pensa numa mulher brava. E eu acho que ela está me ouvindo, porque ela fica ouvindo as mensagens nossas tudo aqui. Pensa numa mulher brava, que eu já contei várias experiências com vocês aqui. Olha o traumatizado aqui, que tinha hora para chegar em casa, que tinha hora para chegar em casa, que queria saber com quem eu estava, que queria saber dos meus amigos, que não deixavam andar com pessoas que não eram de Deus. E quando eu teimava em andar, ela ia e puxava minha orelha, ela buscava o carro sem cabeça, que vocês já me ouviram falar. Olha o traumatizado aqui. O diabo quer te enganar, papai e mamãe. Tenha de fato uma vida com Deus, porque a tua vida com Deus vai expressar a sua autoridade dentro de casa. Não é autoritarismo, é autoridade. A minha mãe tinha moral para falar de vida com Deus. A minha avó tinha moral para falar de vida com Deus. Elas me inspiravam com a sua fé. Sejam pais que inspirem seus filhos. Ai, pastor, tá vendo? Meu pai não me inspira em nada. Mesmo assim você tem que obedecer. A Bíblia diz: honra teu pai e tua mãe para que prolongue seus dias sobre a terra. Honra teu pai e a tua mãe. Não está falando honra teu pai e tua mãe que é crente. Honra teu pai e tua mãe se eles merecerem. Honra teu pai e sua mãe se eles forem bons. Não, ele está falando para honrar o pai e mãe. Se eles não estão fazendo por onde para ser honrados, esse é o problema deles com Deus. Você como filho precisa aprender a obedecer. Você está comigo, irmão? Vocês vão voltar semana que vem, que é a última mensagem. Insensatos, desleais, sem amor pela família. Sem amor pela família. Meu Deus do céu.
sem amor pela família. Está falando de pessoas que foram entregues às suas paixões e desejos. Sabe qual é o resultado? Tudo isso que eu falei, e termina como? Sem amor pela família. Aquele que não cuida das casas, da sua casa, negou a sua fé, é pior do que infiel. Ei, ai pastor, tem jeito, em casa não tem jeito, em casa não tem jeito. Tem jeito sim. Ah, você não conhece meu marido, pastor, você não conhece a minha esposa. Tem jeito sim. Alguém tem que ser santo naquela casa. Alguém tem que se render à santidade. Alguém tem que deixar Cristo ser revelado. Se Ele for revelado, tem jeito. O problema é que nenhum nem outro quer deixar Cristo ser revelado. Aí que é mais fácil? Vamos embora para cada lado e está tudo certo. E nós precisamos entender. Irmão, se você está aqui hoje, você está no segundo casamento, terceiro casamento, quarto casamento, quinto casamento, esse é com quem você vai até o último dia da tua vida, em nome de Jesus. Amém? Não é sobre o segundo, terceiro casamento. É sobre a banalização do divórcio. Que negócio é esse? Não tem, como é que é? Falei que agora esqueci a palavra. Não bate. Santo, como é que é a palavra? Incompatibilidade de gênero. Não bate o santo, né? Alguém está com o santo errado, irmão. Se o santo não está batendo, alguém está com o santo errado. Incompatibilidade de gênero, pastor, não deu nada. Teve um adultério? Não. Teve traição? Não. Teve espancamento? Não. Sinto muito, irmão. Se você já corrigiu, se arrependeu, está feito, glória a Deus. Não é para trazer condenação sobre a tua vida, acusação sobre a tua vida. Mas entenda uma coisa, daqui para frente, pega na mão do teu cônjuge aí, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Satanás não vai trazer divórcio na tua casa, na tua família. E se está no fio da navalha, ajusta aí, irmão. Pastor, está na ponta da beirada. Pastor, está quase indo para o vaca. Como é que é? A vaca está quase indo para o brejo. Amarra a vaca. Amarra o boi, não sei. Mas não deixa ele ir, irmão. Restaura, irmão. Restaura. Porque a falta de amor pela família é um pecado. Deus odeia o divórcio. Como é que a gente pode tratar com naturalidade um negócio desse, pastor Gessé? Eu sei que essa palavra não dá ibope. Pode ser que você está aqui sentindo confrontado e até exposto com essa palavra. Semana que vem sinto muito, o segredo estava muito bom para ser verdade. Começou, irmão, como eu já disse na primeira mensagem, eu acho que eu falei na segunda, eu prefiro perder você com uma verdade do que ter você aqui debaixo de uma mentira, você achando que está indo para o céu, quando na verdade está indo para o inferno. Deus não me chamou para agradar você. O meu amor por você é tanto que eu corro risco de perder você. Mas eu não vou deixar de falar uma verdade. Ei, divórcio não é projeto de Deus para a tua vida. Se você está no segundo, terceiro, quarto casamento, está feito, irmão. É com esse que você vai entrar na glória. Aleluia. Quem pega essa palavra, diga amém. Colossenses 3,5. Pessoal, não vou sobe aqui, parece que está acabando, porque o horário já foi embora. Meu Deus do céu. Colossenses 3,5. Assim façam morrer. Diga, faça morrer. Vire para quem está do teu lado aí. Vai morrer. Fala para ele aí. Pode fazer morrer. Não tem nada a ver com o pastor aqui não, irmão. Que é o outro engano que as pessoas têm. Pastor, não tem uma oração assim bem forte para agora eu andar em santidade. Não tem essa oração, irmão. Pastor, estou precisando conversar, estou precisando me aconselhar, pastor, que eu estou numa luta aqui, pastor, e uma tentação, pastor. Sabe, pastor, aquele negócio lá, pastor, meu Deus do céu, o diabo veio e preparou um banquete assim, pastor, estou quase caindo. Faz uma oração aí, pastor. Eu quero te enganar, não, irmão, não tem essa oração, irmão. Se falaram para você que tem, te enganaram. Olha o que Paulo dizendo: assim façam morrer tudo aquilo que pertence à natureza terrena de vocês. É você que faz morrer. Sou eu que faço morrer. A gente aprendeu numa religiosidade transferir responsabilidade. Pastor, que dia que é oração forte? É o dia que você fizer uma.
Não, pastor, assim, aquele culto da oração assim, irmão. Meu irmão, semana ontem falou comigo no batismo: pastor, fiquei com uma raiva o dia que o senhor falou que o senhor não orava pelas pessoas. Não é que eu não oro pelas pessoas, irmão, eu quero que você ensinar você a autoridade que você tem. Não é que eu não oro pelas pessoas, a gente ora pelas pessoas, precisar de oração bem aqui, mas eu quero que você entenda isso. Eu falei no dia pregando aqui que se você chamar um na sua casa para lá expulsar um demônio, orar por você, irmão, você tem autoridade para fazer isso. Você está comigo? Aí eu ainda emendei assim: agora se você fizer um churrasco, chama que eu vou lá. Aí, irmão, eu fiquei com uma raiva do senhor naquele dia, mas depois eu entendi o que você estava querendo dizer. Você está querendo trazer para a gente que nós temos essa responsabilidade e temos essa autoridade. É exatamente isso, lindão de Jesus, lindona de Jesus. Você tem a autoridade, a mesma autoridade que eu tenho. Nós fazemos no nome daquele que tem um nome que está acima de todo nome. O nome de Jesus não é no meu nome, é no nome de Jesus. Até parece, né, Jesus com Gesiel, mas o meu nome não vale nada. O de Jesus é que tem poder. É o de Jesus que tem poder. Você está comigo? Então, portanto, faça morrer toda a natureza que pertence, toda a natureza terrena de vocês. E ele vai dizer novamente: impureza sexual, impurezas de paixões, desejos maus, ganância, o que é idolatria. E por causa dessas coisas é que vem a ira de Deus sobre os que vivem na desobediência, os quais vocês praticavam no passado, quando costumavam viver nelas. Mas agora, abandonem essas coisas. Diga para quem está do teu lado: ei, neguinho, abandona essas coisas. Para com essas coisas. Ajuda a pregar aí. Fala aí para umas 3 pessoas: abandone essas coisas. Ira, indignação, maldade, maledicência, fofoca de novo aí, ó. Linguagem indecente. Não mintam um para os outros, visto que vocês já despiram-se do velho homem com essas práticas. Agora se revistam do novo. Aleluia. Se revistam do novo, do qual está sendo renovado em conhecimento à imagem do seu Criador. Precisamos nos revestir dessa nova identidade, irmão. Precisamos nos revestir dessa nova identidade. Precisamos nos revestir dessa nova identidade. Saber quem nós somos, o que fomos chamados para fazer. 2 de Pedro capítulo 1 versículo 3. Seu divino poder nos deu todas as coisas. O seu divino poder nos deu todas as coisas que necessitamos para uma vida de piedade, por meio do pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Por meio destas promessas, Ele nos deu a sua grandiosa e preciosa promessa, para que por elas vocês se tornem participantes da natureza divina e fujam da corrupção que há no mundo. Ou seja, em Cristo Jesus Ele nos deu poder para que por meio do Espírito nós sejamos revestidos dessa autoridade e possamos de fato sermos participantes da natureza divina. E por meio dessa participação da natureza divina podemos fugir. Diga fugir. Mais uma vez, fugir. Mais forte, fugir da corrupção que há no mundo. Tem um segredo aqui, irmão. O Espírito Santo, o pastor Rodrigo falou de manhã, ele vai te conduzir todo tempo para você fugir. Me desculpa o linguajar, mas para de ser besta querer enfrentar o pecado. Deixa eu ver se eu consigo vencer ele. Peraí, fuja. Lembra de José? Fuja, irmão. Você está num processo, fuja. O Espírito Santo vai te instruir. O Espírito Santo vai falar com você: ei, não vai por aí. Ei, não acesse esse canal. Ei, não olhe isso. Ei, cuidado com essa conversinha que está vindo no Instagram para você. Bloqueia essa pessoa. Você é casado, você é casada. Para de ficar dando conversa para homem solteiro. Negócios de mulher casada com conversinha Instagram de homem solteiro, homem casado, conversinha com mulher de Instagram de mulher solteira. Irmão, pelo amor de Deus, onde está isso? Não, pastor, eu sei dos meus limites, eu sei quem eu sou, sei. Eu também sei quem você é, um tolo. Fuja. Quem está pegando a palavra, irmão, em nome de Jesus? Por isso mesmo, empenhe-se, olha, esforço para acrescentar na sua fé virtude,
virtude, conhecimento, domínio próprio, perseverança, piedade, fraternidade, fraternidade, amor. Daqui é uma outra mensagem. Porque se essas qualidades estiverem e existirem em você, se essas qualidades existirem e estiverem crescendo em sua vida, elas impedirão que vocês, no pleno conhecimento do Senhor, se tornem inoperantes e improdutivos. Portanto, a palavra para você nessa noite é: arrependam-se. Arrependam-se. Mesmo assentado, feche seus olhos. Você ouviu muitas coisas aqui e não deu para falar tudo. Mas o que você ouviu, eu creio que é suficiente para que o Espírito Santo faça uma obra em você hoje. 1 João 1,9 diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. 2 de Pedro 3,9: o Senhor não demora em cumprir as suas promessas, como alguns julgam. Pelo contrário, Ele é paciente com vocês. Ele é paciente com vocês. Ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Sabe o que você está ouvindo hoje? É o fruto da graça, do amor de Deus. É o fruto da paciência de Deus com você, te chamando ao arrependimento. Espírito Santo, nessa noite, é Ele quem pode te convencer de tudo isso. Eu só estou aqui como um porta-voz. Eu só li a palavra. Eu fiz a questão de colocar muitos textos aqui, porque o que eu fiz nessa noite foi só ler textos bíblicos. Porque quem vai convencer você disso não sou eu, é o Espírito Santo. Você pode sair da porta para fora e continuar do mesmo jeito, irmão. Não é responsabilidade minha, a responsabilidade minha é apontar um caminho para você. Quem vai com você, convencer você, é o Espírito Santo de Deus. E por quê? Porque Ele não tem prazer na sua morte antes que você se arrependa e viva. E as obras da carne vão te levar para um caminho de morte, de destruição. Ele não tem isso para a tua vida. Se você pudesse ver num telão o teu futuro daqui a 5 anos, daqui a 10 anos, você andando na prática do pecado, você andando na prática de obras mortas, você pudesse ver o teu futuro daqui a 10 anos, e num outro telão você pudesse ver o teu futuro daqui a 10 anos, você andando em santidade, eu duvido que você ia negociar qualquer coisa que estivesse fora da palavra. Porque o que Deus tem para a tua vida é infinitamente melhor e maior do que você está pedindo ou pensando. Mas qual é a chave para isso? Santidade. Santidade. Com seus olhos fechados, abra seu coração para Ele. A Bíblia diz que há mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 que não necessitam de arrependimento. E quando eu comecei a estudar essa palavra, a primeira pessoa a ser confrontada por ela foi eu mesmo. Não se trata de pessoas que não têm pecado. Não se trata de pessoas perfeitas. Não se trata de pessoas que podem bater no peito e dizer assim: eu estou 100%. Não se trata disso. Se trata de termos um alvo. Se trata de sabermos para onde nós estamos indo. Se trata de saber aquilo que nós devemos e não devemos fazer, aquilo que nós podemos e não podemos fazer. Se trata de saber aquilo que de fazer aquilo que edifica a nossa vida espiritual e aquilo que vai romper, que vai consumir, que vai corroer a nossa vida espiritual. Se trata daquilo que nós vamos praticar e vai gerar vida, ou daquilo que nós vamos praticar e vai gerar morte. Então eu tenho uma consciência, eu me esforço todos os dias para que Cristo seja revelado através das minhas obras de santidade, através da minha prática de integridade, através de não quebrar princípios da palavra, através de andar em obediência ao que a palavra diz, através de submeter a obediência da lei de Cristo e deixar Cristo ser revelado na minha vida todos os dias. Espírito Santo, eu creio, o Senhor nos trouxe nessa noite para que possamos, por meio dessa palavra, ajustar áreas da nossa vida. E a minha palavra nessa noite eu encerro pedindo por você, querido, em nome de Jesus: arrependa-se.